Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Mais esse encontro, mais essa sexta-feira, continuando o nosso estudo. Vamos continuar estudando, continuar aprendendo e ao mesmo tempo interagindo. A participação de vocês é fundamental, continuem participando, continuem junto conosco, façam perguntas, pode discordar, pode abordar outros temas também, tá? E hoje estamos aqui com um convidado, eu gostaria que o Newton Júnior, boa tarde, Newton. Boa tarde, meus amigos nedianos. Hoje nós estamos com convidados mais do que especial, nosso querido Rui, do Seara de Jesus, que lá faz um trabalho tão maravilhoso. Boa tarde. Um trabalho, são pessoas dedicadas, né, abnegadas, o trabalho que eles fazem na Escola 66. Aliás, eu estou apresentando, não precisa nem apresentar. Quem não conhece todo o nosso mundo querido, conhece o Rui, né? Rui, né? Quisera eu. É assim. E a gente hoje vai continuar o nosso estudo com a participação, as opiniões aqui do Newton e do nosso convidado, do Rui. E o importante, eu vou reiterar para vocês, a participação de vocês. É fundamental. A gente não tem como fazer esse curso se vocês não participarem. Então, vamos interagir. Pode concordar, discordar, foi o que eu falei. Vamos lá, vamos participar, que é fundamental. Antes de mais nada, a gente já vai dar uma boa tarde aqui para a Gunila, o Adner, a Sueli Manfredi, Tatiana Marques, Lucimari, nós temos aqui a Regina Lago, Marisa Fente Pérez, a Joelma Ventura, a Rosemary Caetano, Delmira Santos, Urânia Trudes. E aí temos a Alcina Medeiros, a voz da multidão, Alcina Medeiros. Alcina, seja bem-vinda, vocês todos aqui, tá bom? Como é que a gente vai abrir hoje, meu amigo? Não, eu te mandei um vídeo do Marcos. Mandou. Meu querido amigo Marcos, muito obrigado, cara. Uma mensagem muito boa, muito oportuna para o momento. Marco Antônio, querido Marco Antônio. Tá certo, vamos assistir então. Vamos lá. O som não tá um pouco baixo, porque ele gravou, parece com uma certa distância. Com uma certa distância, tá bom? Mas vamos acompanhar aí as palavras do nosso irmão. Olá, amigos nedianos. Meu nome é Marco Antônio. Eu frequento o Lar Espiritual Serra de José, né? Desde 1995. Fiquei um período distante. Passei por outros lares espirituais mais perto de casa. Mas agora em 2019 eu consegui voltar lá para o Serra de José, por uma força muito forte que me puxou de volta, e acredito que lá realmente seja o meu lar, meu lar espiritual. Nesse retorno eu consegui levar minha irmã, que também está fazendo parte do lar espiritual, também dos estudos nedianos, né? E para contribuir vou mandar um videozinho bem curto, bem tranquilo. Na verdade, um agradecimento a um senhor muito importante para mim, no momento que eu iniciei na doutrina espírita em 1995 no Seara de José. Foi que realmente me acolheu lá, né? É o que estava mais perto de mim, sempre me ajudando, me orientando, como se fosse realmente um tutor. Foi muito importante para mim nesse período. Ele me dava folhetos, me dava livros para ler. Ele realmente estava me puxando para me fortalecer nessa doutrina, né? Foi muito importante para mim nesse período que eu fiquei lá no Serra de José. Ele, numa dessas situações, ele me deu um folheto. E esse folheto, ele tinha uma prece. Ele falou assim que era a prece mais bonita que ele entendia, que ele enxergava, que ele realmente gostava. Na verdade, ele falou assim: leia e aprecie. E eu li e apreciei. Depois de um bom tempo eu fui entender. Na verdade, não é uma prece, é uma poesia, né? Muito linda. Não sou poeta, não consigo declamar, não tenho uma boa fala também, mas vou tentar ler essa oração, essa prece, essa poesia. A prece chama Prece de Abigail. Senhor Deus, Pai dos que choram,
dos tristes e dos oprimidos, fortalezas dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei no esquecimento da sombra, da dor e do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Eu acho uma prece muito bonita, eu entendo que como se fosse uma poesia. Eu agradeço esse folheto que ele me deu, que eu não esqueço, eu guardo no meu evangelho e leio sempre que posso no evangelho claro. Agradecimento a um senhor muito importante que já desencarnou. Eu soube quando voltei para o Serra de José agora em 2019. Todo carinho, toda gratidão e esse espírito de luz chamado Senhor Cristino. O Senhor Cristino. Então, na verdade, um depoimento de gratidão a ele. E ao Serra de José que me acolheu novamente. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Uma semana a todos. Deus abençoe. É isso aí. O nosso amigo aqui é frequentador da casa, né? E lembrou do seu Cristino, lembrou das pessoas queridas aqui dessa casa. Tem pessoas que a gente marcam, né? Sim. O seu Cristino foi era uma pessoa que vinha à tarde. A esposa dele foi voluntária na época da minha mãe, na fundação da casa. Então são pessoas que deixaram. É um grande prazer te ver novamente. Se Deus quiser, vamos ver se maio, junho a gente volta aí com todo vapor aí com o Seara de José. E ele é bem atuante, viu? Ele manda muita mensagem, muito vídeo, ele participa bastante. Eu te agradeço, viu, Marco Antônio? Você me ajuda demais com as suas colocações, inclusive comentários. Gente, eu acho muito importante que quando a gente não só postar, né? Vamos postar e comentar. Porque o NED é um grupo de estudos, não só nesse momento, nas lives, mas também no próprio grupo. Vamos comentar, colocar opinião, discordar se for o caso, que é o caso do Marco Antônio, também contribui muito disso. Tá bom? Hoje nós vamos falar, é importante, eu acredito que vai chover perguntas, né? Perguntas, contestações, eu tenho certeza que vocês vão comentar. Demais. A gente não vai ter nem tempo, vai ter que ser 2 horas no programa. Porque é a relação simpática e antipática dos espíritos. 291 a 303A. Ou seja, 333. 333A. 303. 303? Ah, tá. 303A. E o que acontece? Esses conflitos são importantíssimos, né? Esses conflitos, antipatia, para que a gente possa, de alguma maneira, desfazer esses conflitos. Ou seja, o caos tem que aparecer para que nós possamos fazer a mudança, né? Então, vamos lá para o vídeo e depois nós retornamos. Quer falar uma coisa antes? Não, só acusar a presença da nossa contratada Eliana Fernandes. Eliana sim, Fernandes é contratada para fazer perguntas. E daqui a pouco vai ter outra, né? E a Elaine Amador Rodrigues também. Boa tarde para você, Elaine. Vamos lá? Vamos lá, gente. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Perguntas 291 a 303A. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte,
porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Os espíritos guardam ódio entre si? Só entre os espíritos impuros a ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Dois seres que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Não, compreenderão que seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se tenham purificado. Se foi unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das suas brigas infantis e deixam de se malquerer. As lembranças das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. A afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Não existe união particular e fatal entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera onde reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma imagem
representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que delas se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada a esfera de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corporal. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Muito bem, né, gente? Vocês perceberam a importância das nossas atitudes nesse momento de encarnado? Os nossos amigos espirituais ou adversários dependem exclusivamente daquilo que construímos, principalmente nesse momento. É evidente que nós trazemos adversários do passado. Eu não gosto dessa palavra inimigo, porque ela é muito forte, né? Mas os adversários do passado. Mas os adversários do passado, eles são companheiros de jornada. Por quê? Mas espera aí, companheiro de jornada, se ele tenta me prejudicar? Sim, companheiro de jornada, porque juntos, na mesma afinidade de pensamento, porque ele só está presente na minha vida porque eu permito que isso ocorra. Eu permito que isso aconteça. Todos nós sabemos, ouvimos falar, ou até comentamos sobre a lei de afinidade. Porém, a gente fala da lei de afinidade, mas quando tomamos atitudes contrárias às pessoas à nossa volta, nós a esquecemos. Quando os nossos pensamentos de turbulência, pensamentos de revolta, de inveja, né? A gente esquece que essa energia atrai aqueles que nos são afins. E nessa afinidade aqui, nesse momento, ao passarmos períodos, esses companheiros de jornada, se nós não mudarmos o nosso comportamento, eles se tornam um grupo de amigos, de ressonância, de afetividade. Mesmo que a gente tenha tido comportamentos errôneos. E a gente, ao desencarnar, automaticamente continuamos com esses amigos na espiritualidade. Então, se nós criamos adversário, perdão, se nós criamos adversários aqui nesse momento, eles nos acompanharão na espiritualidade. Mesmo que seja momentaneamente, mas eles nos acompanharão sim, né? E nós temos que entender que ao desencarnarmos, a nossa essência vibratória fica muito mais perceptível pelo mundo espiritual. E aqueles que muitas vezes estão afastados de nós, porque estão outros interesses, mas têm de alguma forma uma animosidade, eles conseguem nos perceber e chegam próximo de nós. Um tabu que foi dito aqui, que acho que muita gente não deve se perceber, o que foi colocado pelos espíritos, é o tabu da alma gêmea. Minha alma gêmea, né? Não existe alma gêmea, né? A alma gêmea, na realidade, que nós dizemos, são espíritos afins. Mas segundo Emmanuel, ele nos diz o seguinte: se queres ter alguém ao teu lado por um período longo, odeie-o, prejudique-o, e você terá ele do seu lado, não da forma que você gostaria. Agora, quando a gente ama verdadeiramente, a gente liberta aquele espírito. Nós nos libertamos da posse daquele irmão, daquele companheiro. Mas então ele se afasta? Não, ao contrário, ele continua conosco em energia e em vibração. E no momento em que eu preciso de ajuda, ele automaticamente estará presente. Se ele não estiver presente, há grupos afins estará, que são os nossos protetores, os nossos guardiões, anjos de guarda, não importa o nome que a gente tenha. Mas a alma gêmea, como a gente entende, ela não existe segundo a própria espiritualidade. O que você acha, Rui? O que você acha de alma gêmea?
Cada espírito tem a sua individualidade. E essa história de alma gêmea, eu realmente não acredito muito, não. As pessoas, cada um é único, né? Aqui no plano físico, material, mas e também no plano espiritual. Se dois seres fossem gêmeos em personalidade, eles não seriam únicos. E como somos seres únicos, por isso que eu não acredito muito nessa história de alma gêmea. Agora, nós podemos encontrar pessoas que nos foram muito queridas, Sim, né, que nós amamos demais. Nós podemos verdadeiramente, programar esse reencontro também, né? Não, então pode acontecer. não, que não quer dizer que seja alma gêmea. Sim. Por exemplo, Tem uma empatia e tem vivências, personalidades similares, muito próximo, muito parecido, mas não exatamente igual. um exemplo que nós podemos até dar como exemplo é o caso de Públio Lentus e Lívia, né? Porque é o atual. Você sabe que Públio Lentus foi Emmanuel, né? Na época de Jesus. E Lívia era esposa, e eles eram muito unidos, né? Eles eram muito unidos. Eles tinham um amor assim indescritível. Tanto é que Lívia, principalmente Lívia, ela abriu mão de um monte de coisas em favor de Emmanuel, hoje, né? Na época, o senador Públio Lentus. E eles se diziam, tanto é que o próprio Emmanuel, ele faz um poema, né? Que fala sobre a alma gêmea, que ele diz, né, a alma gêmea, e a Lívia recita para ele no final, já quando ela praticamente vai desencarnar, que ela é jogada aos leões, não por engano, né, mas porque por decisão própria, né, ela viveu um momento muito difícil. Então, ela cita, eles diziam que eles eram almas gêmeas, né? Então, veja bem, o amor deles era muito puro. Porém, Lívia hoje está num plano muito maior do que Emmanuel. Tanto é que, segundo o próprio Chico, Emmanuel fala que durante um período, por exemplo, a cada 15 dias, não lembro agora, mas Chico falava, ele visitava, ele não ia onde Lívia estava, ele ia até um plano em que Lívia podia chegar até ele e ele chegar até Lívia, né? Ou seja, o mundo em que a dimensão, né, vibracional que Lívia vive, transita, é diferente de Emmanuel, e veja bem, Emmanuel não consegue chegar nesse padrão vibracional, imagina a gente, né? Então, é que nem brincando uma vez, o Rossandro alertou a gente, porque normalmente é assim, o homem desce e a mulher sobe, né? Toda vez é assim, Lívia está lá em cima, Emmanuel está por aqui, né? A Alcione está lá em cima, o marido também está por aqui. Então os homens têm que abrir o olho para dar uma melhorada, senão fica ruim pro lado dele, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, talvez o público talvez queira também. Quando a gente tem muito ódio, muita raiva, quando há uma desavença grande aqui no plano terreno com alguém, e essas duas pessoas desencarnam, elas podem se obsediar lá em cima? Sim. Existe obsessão no plano espiritual? Sim, existe sim. Quando o ódio é muito grande, veja bem... Obsessão mais refinada, né? Mais fina. Não é? Uma obsessão mais fina? Tem obsessão fina? Não tem a carga física. Não, quando o obsessor... Veja bem, quando o ódio é muito grande, e alguém desencarna, não só continua a obsessão, ele desencarna e fica atormentando o que está aqui, e muitas vezes tentando fazer com que esse adversário desencarne também. Então ele cria situações de enfermidades, de acidentes. É evidente que não é assim, ninguém mata ninguém do mundo espiritual, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro. Ninguém mata ninguém, porque todos nós, primeiro, temos o nosso livre-arbítrio, e segundo, temos a providência divina e temos o nosso projeto reencarnatório, né? Se o meu projeto reencarnatório é de 80 anos, e esse adversário desencarnou quando eu tinha 50, ele vai tentar me destruir, mas eu só vou passar para o mundo espiritual, né? Porque se eu decidi fazer isso, ou eu me permitir que isso ocorra, né? Então,
Ah, mas então o cara pode... Não, espírito não mata encarnado. Isso aí é uma... Não, tudo bem, mas eu me encontrei lá em cima com essa pessoa, com essa desavença grande, e ele começa a criar uma perturbação em cima de mim. Eu não tenho assistência. Não tem uma assistência naquele momento, não tem ninguém que auxilie. O tempo todo. Assistência espiritual, nós temos o tempo todo. O bandido, o criminoso, o estrupador, o pedófilo, o tempo todo ele está assistido. O estímulo de um suicídio. O estímulo ao suicídio. O estímulo para o suicídio e o estímulo para não fazê-lo. É o tempo todo. Nós temos essa assistência. Porém, a decisão é sempre nossa. Quando um pai fala para um filho assim, não faça isso, e ele continua fazendo. Não faça isso, ele continua fazendo. Você vai se machucar, ele vai e faz, e se arrebenta e busca o pai. Né? Assim somos nós. Porque todos os dias nós somos alertados das nossas atitudes. Sabe quando? Quando a gente dorme. A gente começa a cometer erros. E na espiritualidade, quando a gente se encontra, ele está me aguardando e fala, chegaste, né? Pois agora eu vou te atormentar. E o amparo continua. Eu gosto de dar exemplos, o exemplo do caso do pai de André Luiz, que tinha 2 amantes, está no livro Nosso Lar. Ele tinha 2 amantes, sem que a família soubesse, era um homem de bem para a família, e ele deixou de ir. Ele tinha os desejos materiais que ele tinha e se perdeu. Ele era um bom pai, era um bom marido dentro da necessidade da família, não deixava faltar nada, ia à igreja nos fins de semana, porém tinha essas 2 amantes que são os desejos kármicos. Ele era uma pessoa presa. E essas 2 amantes não se conheciam. Quando elas desencarnaram, né, ele estava no plano físico. E elas quando descobriram no plano espiritual que existiam as 2, o palco, entre aspas, né, abriu. Meu Deus do céu. Aí as 2 com ódio do pai. Elas quebraram o pau lá no plano espiritual? Não, começaram Não, na realidade o que eles fizeram? Elas se uniram para prejudicar ele, né? Elas se uniram para prejudicar. Vergonha, né? Então você enganou nós 2 e tal, peraí. Se uniram e começaram a obsidiar o pai dele. O pai dele se infernizou, não por esse motivo, mas porque já tinha idade. Desencarnou. Quem estava esperando eles? Elas. E começaram a atormentar eles no mundo espiritual. Ele não aguentava, estava desesperado. Daí ele começou a sofrer. A mãe de André Luiz, que apoiou o filho. Veja bem, é que eu digo, sempre temos assistência, mas depende de nós sermos acolhidos. Antes de André Luiz desencarnar, quando ele estava lá, a mãe estava falando, orienta o filho, para com isso. Quando ele se desdobrava, né? Filho, você está se prejudicando, você está se enfermizando, não sei o quê. Ele na espiritualidade. Tá bom, mãe, eu vou, puxa vida, mãe, tá, pode deixar, eu vou mudar. Aí ele voltava para a matéria, tinha, né, o véu do esquecimento, e os desejos que ele tinha são as nossas reminiscências, os nossos prazeres, o preenchimento nosso através dos prazeres voltava. Quando ele desencarnou, quem estava esperando ele? A mãe. Ele viu a mãe? Não. Porque o padrão vibracional dele era diferente da mãe. Mas a mãe o acompanhou em todo o processo. Ele foi para onde? Para o umbral. Ele estava abandonado? Não. A mãe o visitava sempre para ampará-lo. Mas o que acontecia com ele? Ele ficou 8 anos perdido no seu mundo materialista. Ele não tinha nenhum vínculo espiritual. Não estou falando religioso, porque não adianta você ser religioso se você não tem espiritualidade. Tanto é que o umbral está cheio de padre, cheio de frei, cheio de espírita. Cheio de espírita. É bom colocar isso. Cheio de espírita, né? Cheio de espírita. Então, nós não estamos isento do nosso umbral. Eu falo do umbral, umbral para mim eu quero sempre mistificar. O meu umbral, o umbral do meu amigo, o umbral dele, não é o de André Luiz. O nosso umbral, porque umbral, gente, isso que eu falo sempre vou falar para mim, umbral é passagem. A minha passagem do mundo material para o mundo espiritual depende de mim ser uma passagem branda, ser uma passagem tranquila. Não é um local físico, né? Não é um local físico. Não é um local físico. Então, isso. ali se torna umbral. Tem pessoas que
desencarne, o umbral dela é viver um momento dentro da família, né? Por que umbral ali? Porque na realidade ela está sofrendo, ela está vendo os filhos, não pode fazer nada, né? Então se torna umbral, né? Dentro do conceito de André Luiz. E a mãe ficou com ele. E, né, para não prolongar mais, a mãe fala para André que vai reencarnar. Quem não viu o livro Nosso Lar, vejam. Vou reencarnar. Mãe, mas por que você vai reencarnar? Você não precisa, já está numa faixa. Não, eu vou reencarnar para o seu pai, para ajudar o seu pai. Então ela reencarna, né? E novamente aceita-o como marido. Todo esse projeto é feito no mundo espiritual, tá, gente? Aceita como marido. E esse casal tem duas filhas. E adivinha quem são as filhas? As duas amantes. As duas amantes. Agora vejam por que as famílias... uma novela, né? Veja por que as famílias têm tanto conflito. Quanto que filho não odeia pai, o pai odeia a filha, irmão odeia irmão, a mãe não se dá com a filha. Porque, gente, é uma coisa que a gente esquece. Família é o grande laboratório divino da recuperação da alma, né? Ou seja, na alma, que é o espírito encarnado, através da alma o espírito se repara, ressignifica os conflitos, as animosidades. É dentro da família. Por isso, é através dela que a gente tenta aprender a ter, no mínimo, tolerância, depois respeito, resignação, enfim, e em direção ao amor. Né? Isso aí. Ó, vamos lá. Neuci Ribeiro, boa tarde. Tem umas perguntinhas aqui. Então vamos lá. Também faço parte do NED, Neuci, né? E tenho aprendido muito. Participarei com mais com certeza. Vou participar mais. Stanley Justo também, boa tarde. Stanley, Rosana Galvão, Ana Wolff, José da Conceição Abreu. Olha, pois, como é que está aí em Portugal, pá? Abraço a todos. Sônia Barbosa, boa tarde. José da Conceição Abreu falou, Nilton, vem aqui pro frio. É tão frio danado lá em Portugal. Estou fora. A Eliana Fernandes, ela fez um comentário, acho que deve ser do Emmanuel, né, da Lívia. Uma vez por ano ele a visitava. Obrigado. Não sei hoje. Obrigado. Obrigado. Foi, exatamente. Ele falava para Chico assim, ó, Chico, dá um tempo que eu vou visitar a minha Lívia. Isso. Delmira Ciccone Moutinho mandou um beijo para você, boa tarde. Mensagens de Maria de Nazaré. Delmira fez um comentário aqui. Quando a pessoa tem ódio, mas a pessoa que está aqui não tem nada sobre esse sentimento, não haverá espíritos protetores que auxiliaram nesse processo? Na realidade, quando a pessoa tem o ódio, mas você não tem, ela não consegue te afetar. É frequência. Frequência vibracional. Ela até tenta. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Para nós. Mas não há ressonância. Ressonância, isso. Cara, perfeito. É outra coisa. É que nem Emmanuel fala. O meu é um oceano de palavras. Eu diria uma gotinha de ação. Fala uma coisinha só. Eu só sou. Mas a Delmira fez esse comentário aí. Então, porque funciona mais ou menos assim, gente. Para vocês só entenderem como é que... Eu tenho um adversário, aí fica mais fácil vocês entenderem. Eu tenho um adversário que me acompanha. Aí eu venho aqui na casa espírita, né, tomo um passe, recebo uma palestra, absorvo a palestra, começo, poxa vida, realmente eu preciso mudar, e eu tomo um passe. Esse campo vibracional que eu estou naquele momento, de paz, de harmonia, né, de tranquilidade, o que me acompanhava estava lá fora. Eu falava, eu não entro não. Não é que proibiram ele de entrar, ao contrário. É ele que não quer entrar. Convidaram, porque existe um mito aí que a gente tem que um pouco desmistificar. Essa história de criar campo vibracional para espírito desorientado entrar, isso é uma conversa em termos. Porque eles não deixam entrar aqueles que vão fazer baderna, vão prejudicar. E mesmo assim, aos poucos. Porque esse espírito que vai entrar para fazer baderna é o que? É a nossa prova. Eu, como médium, se eu estou falando em amor, em fraternidade, em solidariedade, eu tenho que provar que eu faço isso. Então eu vou entrar como médium bonzinho, né, palestrante, aí o Zé começa a me apurrinhar. Eu tenho que levar para ele o meu amor, a minha tolerância, né? Se eu não fizer isso, né, o erro é meu.
Então, esses espíritos não entram porque não querem. Não, aí não entram, não. Eu tô papo furado, ficar falando lá na frente, eu tô fora, dando passinho. Eu vou ficar aqui fora esperando. E a minha faixa vibracional, ela é harmonizada, meus chakras são harmonizados, minha frequência cardíaca, meu fluxo, eu sou desintoxicado. Aí eu saio daqui pisando em ovos, na nuvem, né? Quando eu saio, ele não me percebe. Ele não me percebe, ele não me vê. Vamos falar isso para o público, isso é interessante. Ele não me vê. Ele fica lá, aí eu passo. Aí sai todo mundo, eu falei, aí não é que você afastou o espírito, é que não, ele não consegue te ver. Ele não te enxerga, ele não te enxerga. É que nem nós aqui, como no começo, que estamos falando, o Robin, a nossa voz do além, maravilhosa, né? Chegou, falou, Robin, desculpa, nós não te vimos. Por quê? Porque a nossa luz, né, que são a luz da... pensei que era a nossa luz. Não, aliás, e nem a nossa luz, é a luz do Zé, né, porque essa luz aqui é dele. Eu pago sempre, a luz eu pago. Maria. Então, ele não percebe, aí você passa por ele e ele pergunta, mas foi todo mundo embora. Caramba, tenho certeza que saiu pelo fundo só para me evitar. Não, mas é muito legal, eu acho bom você reiterar isso, porque as pessoas ainda têm aquele conceito de algumas religiões que você afasta os espíritos, vai lá no centro para afastar os espíritos. Então, na realidade, a mudança é sua, uma transformação sua, um reequilíbrio seu, e aí eles não enxergam, eles não conseguem nos enxergar. E tem um detalhe, ele fala assim, deixa ela que eu vou pegar ela em casa. Ele vai para sua casa, se é o espírito que te acompanha diariamente. E se você mantém aquele padrão vibratório, ele não te vê. Aí ele vai para casa e fica tipo. E você está em casa, você está no sofá, né, jantando, né, tipo assim. E ele não te acha em casa. Até o primeiro palavrão. Aê, garoto! Quando você fica nervoso, grita. Bate porta. Ô mãe, assim, ó, ele tá lá, e o capô, será que não chegou ainda? Ainda tá no centro, não é possível. Aí o marido chega assim, ô mulher, teu arroz tem papai, tá salgado. Aí você fala assim, né? Solta um palavrão. Aí ele, opa, tá aí. Aí ele consegue enxergar, você baixou a frequência? Baixou a frequência. Perfeito, olha, tá respondido aqui. Zé da Conceição Abreu falou pra gente beber mais água. Bebe mais água. Eu acho que você se engasgou aquela hora. Eu pensei que era por causa do nosso lar, quando eu enchi a boca para não falar nada. Né? Então, a Helena Fernandes falou assim, isso da briga dos amantes, eu não lembro do livro Nosso Lar. Como é que é? Dos amantes que você falou que o André Luiz tem, ela está falando que... Mas pode, releia que você vai encontrar. Depois se quiser eu ponho um capítulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar, que eu tenho eu fiz o estudo. Então está lá no Nosso Lar. Tem sim. Lá, tem. A Delmira Ciccone Moutinho falou assim, olá, senhor Rui, boa tarde. Sua presença é muito bem-vinda. Tá? Obrigado. É bom fã dele. Mauro JC, direto do YouTube, falando do YouTube, fala, boa tarde. Saindo da pauta, pergunto, por que todos os centros da Praia Grande, São Vicente e Guarujá estão abertos e os de Santos apenas 2? Quando voltaremos a atender os milhares que hoje precisam do nosso apoio e carinho? Meu amigo já falou. Eu faço questão de responder. Por favor. Olha, eu estou assim, achando o posicionamento, a atitude dos padres e dos pastores evangélicos uma coisa maravilhosa, porque eles estão tendo a coragem de fazer as suas missas, seus cultos, obedecendo as instruções, os protocolos, as exigências sanitárias. E eu não entendo, às vezes eu fico até um pouco chateado. Nós estamos assim, eu não vou falar uma palavra que é muito pesada, mas estamos assim com medo. Nós espíritas, estamos tímidos. Mantemos nossas casas fechadas ao público, com raríssimas exceções. Aqui em Santos, 2 casas que eu sei está realmente aberta, funcionando regularmente. Se nós frequentamos restaurantes, frequentamos bares, frequentamos ônibus, mercado, supermercado, porque lá tem um protocolo que é cumprido à risca,
Por que nós não podemos fazer isso também nas nossas casas espíritas? Todos os dias eu recebo alguém pedindo socorro, quando vai voltar, quando vai voltar. Eu disse, olha, nós estamos tentando sensibilizar todos os trabalhadores, os líderes da casa, para a gente começar a retornar. Porque agora em março, na segunda semana, nós completamos 1 ano com as nossas casas fechadas. 1 ano fechado. É inadmissível. Eu acredito sinceramente que o mentor das nossas casas e os benfeitores das nossas casas estão tanto tristes conosco, espíritas que não temos a coragem de abrir as nossas portas. Eu incentivo, eu sou favorável. Eu acho que dentro do padrão exigido de segurança, nós temos que começar a retomar. Porque eu vou ser sincero, a minha opinião, o Covid não vai terminar, não vai se encerrar não vai. com a vacina. Não vai melhorar, mas nós temos que aprender a conviver com a Covid dentro dessa nova realidade. Então eu vou continuar estimulando a nossa liderança, os nossos trabalhadores a retornarem. Espero que eles concordem agora em março a gente começar. Mas eu vou fazer uma campanha nesse favor. Vamos nesse lá. sentido. Se Deus quiser, vai. Agora já passou 1 ano, né? Eu acho que agora a gente já vai começar a retomar aí, aos pouquinhos, cada um dentro do Só complementando, por exemplo, nós somos mantenedores de uma escola de crianças com necessidades especiais. A escola voltou. Nós temos poucas crianças. Estamos obedecendo rigorosamente o protocolo, mas a escola já retornou. E por que nós não retornamos ainda à doutrina? Temos que retornar também. Bom, vamos lá. A Delmira dos Santos, ela está fazendo o seguinte questionamento. Quando desencarnamos e tivemos a oportunidade de nos reencontrar o nosso amor, continua com o mesmo sentido e intensidade? Exemplo, mãe, filhos, homem, mulher, etc. A intensidade é a mesma, mas o desencarne maior? Maior. A intensidade é maior. Deixa eu só comentar. Você é o mestre, mas eu sou o aluno. A expectativa que nós temos com relação ao desencarne, a passagem, é que a gente vai mudar num mundo totalmente diferente do nosso. Então, tem pessoas que imaginam um inferno cheio de fogo e o céu cheio de nuvens e anjinhos tocando lira. Nada disso. Tudo continua exatamente como é que está. Só que numa situação melhor, porque nós estamos livres do nosso vaso físico, nós estamos mais libertos de certas necessidades, de certos sofrimentos. Mas tudo continua igual, ninguém muda porque morreu, não. A vida continua, por isso que nós insistimos que a morte não existe, porque é a continuação. Só a gente vai melhorar mais porque temos mais acesso a conhecimentos que antes nós não tínhamos. Mas por que aumenta a intensidade? Porque é mais ou menos assim, quando você desencarna, você tem uma visão, inclusive está na pergunta, se eu não me engano, acho que é 240 e pouco aí dessa que passou agora. Por quê? Porque nós temos uma sensibilidade maior, uma visão, uma percepção da realidade. Porque hoje nós não temos percepção da nossa realidade. O Rui falou bem pra caramba, foi perfeito. A gente fala muito em morte, né? Morreu, tal, não sei o quê, o tempo todo. Olha, caixão não tem gaveta, né? Assim, você vê aí nas redes sociais 3 esqueletos, aí o cara fala assim, isso aqui é um rico, um pobre e um negro, né? Tudo igual. Branco e um negro. Tudo igual. Os esqueletos iguais, fala assim, isso aqui, e aquela história. Só que a gente não tem essa consciência atual. Enquanto nós estamos vivos, parece que nós não vivemos, como dizem, vivemos como se não fôssemos morrer. E é através disso que a gente briga, discute, né? Então, essa sensibilidade, quando a gente... Falou bem ruim. Se eu não tenho uma boa índole, quando eu desencarnar, eu vou continuar com a má índole. E aqueles que me aguardam... algumas, eu não vou dizer nome para não criar assim... Uma vez me perguntaram, por que esse cara não morre? Tanta gente boa morreu e ele não morre. Isso muitas vezes. Porque ele é menos perigoso vivo. Porque vocês imaginam um espírito que
que é de péssima índole, desencarnado, e você não vê ele. É uma falange. Hoje, a espiritualidade maior, ela está tentando os umbrais, né, as colônias, umbrais mesmo, os umbralinas, as colônias umbralinas, as prisões umbralinas estão vazias. Porque estão todos encarnados. Mas sabe por quê? Não é para conflitar, ao contrário, para dar-nos a última oportunidade de nos redimirmos nossos erros. Por isso esse caos emocional, caos moral. Mas Jesus não perdeu o controle dessa nave chamada Terra. Tudo que está acontecendo está prescrito, está controlado pela espiritualidade. Mas se eu tenho uma índole péssima, se eu sou um criminoso, se eu sou um corrupto, porque o criminoso não é só aquele que mata. Pessoas que têm o poder na mão matam muito mais. Sem dar um tiro, mas com uma caneta. Quantos não mata centenas e milhares com uma caneta? Está sabendo disso, está vendo aí. Não estou falando de política, mas nós estamos vendo atitudes de pessoas no poder que estão matando centenas e milhares de pessoas. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então essa pessoa, ela está tendo uma última oportunidade de se modificar. O bandido que assalta, que rouba, que mata, esse é o menor que tem. Esse é mais fácil de você resolver. Porque ele matou, mas aí já se arrependeu, mas o outro fala, valeu, cara. Ou seja, no momento que você apela, eu estou falando para vocês que eu trabalhei muito tempo, agora está parado, com atendimento fraterno. Antigamente era obsessão, era atendimento fraterno, que pegava os espíritos que você via, que era permitido, os amigos espirituais permitiam, de alta criminalidade, que estava no mundo espiritual, que estava envolvendo. Eles viviam em grupos, né? Grupos ou gangues, como eles falavam, e tinha um líder que comandava a gangue, só que aquele cara era mais fácil de vencer, trazia ele matar, não sei o quê. Aí bastava você trazer a mãe dele, cara. O cara se desmontava. Então, esses são fáceis. Agora, aqueles que já cristalizaram em sua mente o poder. Hitler vai ficar 1000 anos em coma, para depois ser transferido para um planeta primitivo, para continuar a jornada. Aí, onde que se viu isso? Humberto de Campos, Chico Xavier, pessoas idôneas. Entende? Então, nós temos que entender isso, nós temos que perceber isso. Quando nós desencarnamos, é muito mais evidente o nosso caráter. Porém, se eu acho que eu estou certo, se eu cristalizei na minha mente que eu estou certo, o que eu sou aqui, eu vou ser lá. Aquele sentimento de amor de filho, então, de mãe e filho, ele vai se tornar mais intenso, então. Sim, sim, porque ele vai, na união, ele vai sentir. O que eu sinto verdadeiramente por você, você não sabe. Não é verdade? Nem assim, a gente tem afetividade, mas eu sei o que eu sinto por você, eu sei o que eu sinto por Rui, mas você não sabe. Quando nós deixamos o corpo, essa energia você vai sentir, você vai perceber. Você vai ler os pensamentos do outro. Sim. Não o que ele diz, mas o que ele sente. Né? Quando você fala, pensa. Aqui a gente vê o que ele diz, né? Lá a gente vê o que ele pensa. Aqui você vê o que eu quero que você veja. É verdade, é verdade. Né? Porque é o famoso persona. As máscaras caem. As máscaras caem. Perfeito. E tem um detalhe, o pessoal costuma dizer assim que a palavra tem poder. Eu não acredito nisso não, a palavra não tem poder não. A palavra, ela tenta exprimir o que você está sentindo. Porque de repente eu falo assim, nossa, eu tenho maior admiração pelo Rui, que eu tenho é inveja. Então eu falo que eu tenho admiração para ficar com ele como meu amigo, mas quando eu estiver contigo, eu falo, pô, Rui, conversa, cara, daquele jeito. Então a palavra não tem poder, né? A palavra tenta, de alguma maneira, às vezes, muitas vezes, ludibriar, né? Ludibriar. A Regina Lago está falando que o Nosso Lar, sendo lido um capítulo a cada 15 dias pelo Henrique Botaro, na página do Seara José, é muito bom. Aliás, é bom, né, que terça-feira agora é o Mensageiros com o Marco Antônio Bassotti, lá do Seara do Amor. Então, a palestra de terça é o Marcos, a cada 15 dias. Aí, na outra terça,
É o Henrique Botaro com Olha, tá vendo? capítulo 5 do Nosso Lar. Maravilha. Então nós estamos estudando Mensageiros do Nosso Lar, Mensageiros do Nosso Lar. Que dia que o Henrique volta? Volta na outra terça. Essa terça que vem é o Mensageiros, o livro É o Mensageiros, Henrique. com o Marco Antônio Barsotti, lá do Seara do Amor. E a gente vai voltar, e a gente já começou agora com o livro do Beni Coquito, né? Sim. Né? Eu não lembro o nome do livro agora. Não, é um livro, inclusive... Ignócios, né? Que é o nome do... que é do Divaldo. É um curtinho, É um mas bem curtinho. É bom, hein? Panoramas da Vida, alguma coisa assim, Panoramas da Vida. Isso. E a gente vai ter o Beni Coquito e vai ter o D'Alessandro também, que vai estudar o livro Voltei. Olha, gente, não perca esse vídeo. E só não foi nessa quinta porque nós Esse tivemos aí... livro é demais, cara. Renúncia, Voltei. Cara, quem vê se apaixona, quem lê ou ouve, né, se apaixona, porque realmente são 2 livros maravilhosos. Vamos lá. Delmira Ciccone Moutinho. Lembrei da cena do Chico no avião com medo e leva um puxão de orelha do seu mentor espiritual. É verdade. Não é? Verdade. A Sônia Barbosa, ela fala que concorda plenamente com o Rui em voltarmos aos trabalhos do nosso Seara de Jesus. Muitos irmãos necessitando de acolhimento. Obrigado, Sônia, pela sua opinião. Mauro JC. Watch hands. Watch hands. Mãos à obra, deve ser. Deve ser isso, mãos à obra. Eu tô fora. Rosana Galvão de Oliveira. Rui, concordo com você. Aí, tá vendo, Rui? Helena Fernandes, última oportunidade, ainda tenho que voltar 1000 vezes. Que bom, né? Que você vai voltar na regeneração e vai voltar já no mundo feliz. Só você? A Carla Renata Capasso fala que as lives do Henrique Botaro são ótimas. Concordo plenamente, é um grande amigo, tanto que faz essa parceria com o Seara de José. E encerramos as perguntas aqui. Vamos falar um pouquinho do Rui? Vamos. Rui, conta aí, como é que está? Tirando os trabalhos que você está falando, né, que é retomar, o Seara de Jesus, como é que está se virando nesse momento agora? Seara de Jesus não parou, parou com as atividades presenciais, mas não parou nem um minuto com as atividades físicas online. Nós temos evangelização infantil e juvenil toda segunda-feira. Nós temos grupos de orações na terça e na quarta e na quinta, na quarta. Temos grupo de estudo na quinta. Temos evangelho no lar. Temos um telefone à disposição para que as pessoas possam ligar lá, esclarecer dúvidas e ser atendimento. É só agendar antes. Na escola a gente continuou o tempo todo ministrando aulas online. Os alunos que não tinham condições materiais com tablets, celulares, nós preparávamos os kits pedagógicos, os motoristas iam levar esses kits numa semana, retirar na outra para fazer as correções, os acertos. Aproveitava e levava também as cestas básicas que nós doávamos para as famílias carentes. E a administração não fechou, nunca fechou. O tempo todo tem alguém lá na casa para fazer essas atividades. Nós já retornamos às atividades presenciais com um número limitado dentro das exigências da SEDUC, da Secretaria de Educação e da Vigilância Sanitária. Inclusive ontem foi lá um grupo para fazer uma filmagem no local. A gente colocou várias fotos no Facebook mostrando a casa, mostrando os trabalhos que estão sendo realizados. Então nós estamos em atividade permanente. Perfeito. Claro, nós não conseguimos mais fazer brechó, o chás beneficente, então houve uma redução, né, de captação, de ajuda. Mas a gente estamos conseguindo, muitas pessoas generosas têm doado cestas básicas, e a gente tem conseguido atender todo mundo. Graças a Deus, né? Que bom. A gente Nossa não pode casa parar, né? dinâmica, Não dá para parar. É porque a casa um trabalho assistencial é fundamental que você não pare, não tem, né? Então a casa que tem esse trabalho que nem vocês precisam estar sempre captando, né? Para poder. É complicado, né? É porque a casa, o Seara de Jesus, como tantas outras, né? Eles criaram uma credibilidade, né? Que é uma referência, né? E que passa pela sua diretoria. Né? Exatamente. O Rui, realmente, ele não gosta que fale, mas ele realmente é um marco dentro do
próprio Seara de Jesus, né? Então, essa credibilidade, esse Papai Noel, né? O nosso Papai Noel querido, né? Esse Papai Noel, ele realmente... Papai Noel ficou frustrado esse ano porque não teve festa, né? Mas apareceu, né? Mas o Papai Noel fez um vi. vídeo orientando os alunos ao procedimento, vacina. Ficou muito bacana. Quer dizer, veja bem, Rui, a gente tem que elogiar, né? Não, eu vou te elogiar, mas não é obsessor não, tá? Porque o obsessor usa para poder massagear o ego, que eu sei que não vai adiantar. Mas tem que elogiar o teu comprometimento, né? Comprometimento. Perfeita, a palavra perfeita. É o comprometimento que ele tem com a... Não é com a doutrina, né? Fala assim, eu sou comprometido com a doutrina, eu estudo. Não, ele não tem comprometimento com a doutrina. Ele tem comprometimento com a sociedade, com a solidariedade, com o semelhante. Que é justamente essa junção da doutrina que nós aprendemos com o trabalho. Porque ela abre o caminho, né? A doutrina abre o caminho e você, né? O exercício. E Nilton, a gente só consegue isso porque nós temos lá dentro da Seara de Jesus um grupo maravilhoso de trabalhadores, de voluntários, comprometidos, de pessoas que realmente, um grupo de profissionais multidisciplinares, de excelente qualidade técnica, de conhecimento profissional e dedicação. E o amor que a gente tem por aquelas crianças que permite, e o amor e o comprometimento que nós temos com a doutrina. Sim. E abrace-os com muita intensidade, Rui, porque hoje em dia voluntários é uma coisa muito difícil. Muito difícil você ter voluntários. Né? Eu costumo brincar que na época da minha mãe, assim, tinha voluntários, assim, era uma coisa assim. Hoje, como todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo tem que correr, fica tudo muito difícil para as pessoas. Então, abrace mesmo, porque é difícil. O voluntário, da realidade, essa palavra mesmo é compromisso. Sabe por quê? Porque não tem, teoricamente, obrigação nenhuma. Exato. Né? Ele não tem um contrato assinado. Né? Ele tem um compromisso com o trabalho. Né? Então, ele se sente, entre aspas, ele é responsável quando ele é responsável, né? Eu sou responsável, então me responsabilizo. Exato. Mas na realidade, você me responsabiliza, mas se eu não me responsabilizar, fica complicado. Né? Então eu acho que é bem por aí. Compromisso. É a palavra. Gente, só mais uma mensagem, nós vamos encerrar. Eu queria até saber, não sei se você concorda comigo, que se ele fizesse a prece. Opa, claro. Nós encerrarmos. Os anjos já estão todos aqui. O Mauro JC falou assim: falei com o Beni hoje, mandou muita luz para todos. Ele está bem. Grande Beni, nosso irmão. Grande Beni. Gente, é isso. Obrigado, Mauro. Então aí temos os próximos compromissos aqui do Seara de José. Quero agradecer a presença do nosso amigo Rui. A gente precisa, as coisas se tornaram assim tão intensas, estávamos falando isso em off, né? Que é tanto compromisso que a gente acaba assumindo. E eu sempre falo assim, eu quero 50% de compromisso assim, para ajudar as pessoas. Colocar aqui, que nem a gente fez o Seara News Comunidade, botou gente da comunidade que não tem nada a ver com doutrina. Quem está precisando? Qual é a creche que está passando necessidade? Vem cá, divulga o teu trabalho. É isso. Então, sempre eu tenho 50% aqui para isso. Que a gente tem que ajudar as pessoas também. Eu acho que é por aí. E esse compromisso tem a ver exatamente com o que ele acabou de falar. Eu não consigo separar a doutrina espírita do trabalho. Sim, de arregaçar as mangas e colocar em prática um trabalho existencial, um trabalho de ajuda. Pode ser um trabalho pequeno, pode ser um trabalho grande, não importa o tamanho do trabalho, mas trabalhar. Trabalhar para exercitar. Quem fala muito isso é o Dr. Zé Nilson, né? Exercitar. A gente precisa exercitar bastante. A doutrina espírita ela é o vetor, né? Ele é o vetor. Ela mapeia, olha, é por aqui. Então, não dá mesmo para você separar. Não tem como. Por isso que ela é uma doutrina apaixonante. É verdade. Com certeza. Com certeza. Vamos lá? Você faz a prece para a gente? Eu faço, mas eu queria antes agradecer o convite, a honra de participar desse bate-papo. A honra é nossa. Hoje eu vim mais como ouvinte, porque eu vim querendo aprender um pouquinho mais. Agradecer o Zé Maria, que é uma pessoa maravilhosa, que dá essa oportunidade, dá essa oportunidade para vários palestrantes, fica esfregando, várias casas,
verdade. que veio participar, ele Eu acabei de falar, eu abro compartilha todo o mundo. espaço dele aqui com tantas casas, sem cobrar um centavo. Verdade. É verdade. Tá? Verdade. Sem cobrar um centavo. Ele Comprometimento, fez né, todo o investimento aqui, não cobra nada, nem um centavo de ninguém. É uma Essa é a minha pessoa- forma de ajudar. É uma pessoa do bem que ajuda muita gente descompromissada. Já alimentou meu ego, já tá bom. Chega. E tem também esse moço aqui que está sempre presente na nossa casa. Agora há pouco veio, porque eu desculpa estender um pouco. Pode não, fica à vontade. Fica à Eu vontade. falei para ele, olha, todo dia eu recebo alguma ligação de alguém pedindo socorro. Pessoas, inclusive uma coisa que me deixou assim muito chateado, que nós perdemos um trabalhador da casa por suicídio. E eu tenho certeza que se a casa tivesse aberta, ele não teria feito o que ele fez. Isso é uma coisa que me chateou muito. É porque você realmente cria uma E sensibilidade. tem muitas pessoas que pedem socorro diariamente com mensagem, telefonemas. Eu estava comentando isso com o Newton falou, Rui, ele é psicólogo, ele falou assim, se você precisar de ajuda, arruma um cantinho lá na sua casa que eu vou lá atender a pessoa. E ele não vai cobrar para fazer isso, ele está oferecendo ajuda. Então, por isso que eu digo, ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa maravilhosa. Por isso que eu Não preciso arrisca trazer não, ele para perto Não da arrisca Seara. não, Rui. Preciso trazer ele mais perto de nós, né? Pô, Tá Mas certo. eu queria fazer a prece de encerramento. Só um instantinho, a Delmira Ciccone Moutinho está falando que a Personal Organization, eu vi um vídeo que elas foram lá. Achei muito bacana, deve ter ido lá, não? Foi. Ah, ok. Legal. Vamos lá. Eu gosto muito dessa prece, que é a prece das fraternidades, porque a gente oferece, pede e oferece ajuda. Nós temos tanta boa energia que a gente pode doar. Então, essa prece nos une com os espíritos de luz. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de Presente. todos. Ontem a Margarete Bernal foi lá fazer uma gravação. Ah, é? E aí acho que é sobre isso que ela está falando. Ah, Então, esse ok. aqui, Então a moça já postou isso aí. Beleza. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Estaremos aí sexta-feira que vem. Teremos aí quinta-feira também. A gente vai anunciando aí durante a semana, né? Temos uma Isso. live, a gente vai Segunda-feira anunciando temos o assim. tratamento da casa às 19 horas. A gente já conhece, está acostumado, né? Tratamento segundas e quintas às 19 horas. Terça-feira teremos o Marco Antônio Barsotti, falando dos livros mensageiros. O pessoal está acompanhando, isso aqui é legal. Na quarta, cirurgias espirituais, através da página do tratamento do Seara de José. E na quinta, a surpresa aí, né? surpresa. Durante a semana a gente vai passar o cartaz, vocês vão saber, mas vamos ter uma ótima surpresa para vocês. Gente, uma boa tarde. Tchau, gente. Tudo de Fiquem bom. com Deus, muito obrigado. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos